Oi! Hoje a ideia é eu vir aqui mostrar pra vocês como funciona o meu processo de criação. E eu venho falando disso vários vídeos atrás, né, prometendo que eu vou vir aqui mostrar mais as minhas artes e esse dia chegou. Hoje eu tenho uma encomenda pra fazer, eu preciso entregar ela depois de amanhã. Eu queria ter começado a fazer antes, queria. As coisas não funcionam de maneira linear como a gente gostaria, não é mesmo? É isso, vou começar hoje. Pretendo filmar pra vocês a tela e tal, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vou ligar um cronômetro aqui também pra eu cronometrar quanto tempo eu demoro pra fazer. Eu não costumo fazer muito isso, então vai ser legal pra mim também ver quanto tempo eu demoro. E isso é muito legal também, enfim, quem trabalha com isso aí fica a dica também, você cronometrar o seu tempo de trabalho, tipo, em quanto tempo você faz tal coisa pra você conseguir medir o valor do seu trabalho e saber mais ou menos quanto cobrar. Gente, como vocês podem perceber, estamos de um ângulo diferente que hoje também. Meu tripé estragou, ele não quer subir, então vai daqui de baixo mesmo, é o que temos até eu conseguir comprar outro. Por enquanto vamos gravar daqui de baixo, eu vou ver como é que eu vou fazer pra gravar a tela pra mostrar pra vocês. Como funciona essa minha parte de trabalhar com ilustração? Eu costumo receber encomendas de pessoas, encomendas pessoais mesmo, tipo, ai, vi que você desenha, você pode desenhar eu, meu namorado e meu cachorro? Eu queria que você desenhasse eu com os meus gatinhos. Gente, geralmente sempre tem pet, eu amo. Isso é muito bom pra mim, porque é muito legal desenhar pet. Mas enfim, sabe, esse tipo de encomenda pessoal. O que que acontece? Quando a pessoa entra em contato comigo, ela já vem pedindo orçamento, e para fazer o orçamento, eu peço, né, que ela me descreva qual que é a ideia que tá na sua cabeça, né? Eu peço pra ela descrever exatamente o que ela quer. Quantas pessoas, quantos pets, se tiver pet, quais são os outros elementos que ela quer que coloque no desenho, se ela quer alguma decoração atrás, porque às vezes não tem um cenário, né? Pode ter cenário, pode não ter cenário. Quando não tem cenário, eu pergunto, você quer algum tipo de fundo, tipo, algum tipo de decoração, por exemplo, flores, plantinhas. Eu teve cliente falar, eu sou fã de donuts, eu quero que você desenhe um monte de donuts no fundo e tal. Então, assim, depende muito de cliente para cliente e eu deixo a pessoa sempre muito livre pra ela me dizer o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Quando é pet, eu peço pra pessoa descrever mais ou menos qual que é a personalidade do cachorrinho ou do gatinho, porque eu gosto de desenhar, fazer as expressões, né, dos animais, porque eu acho que isso fica muito divertido. Então, tipo, por exemplo, se você tem um gatinho engraçadinho, um brincalhão, ou então um mal-humorado, é muito legal colocar, tipo, eles interagindo no ambiente com essas personalidades, sabe? Pergunto também qual é o tamanho, né, do desenho. Assim, o tamanho do desenho em si, se a pessoa quer uma A4, uma A3, né, que é o tamanho da folha, isso não importa muito pra mim, porque na hora de desenhar, como é no digital, pra mim, eu não sei pra outros artistas, mas pra mim não faz muita diferença, eu não cobro um valor a mais por isso. Mas eu cobro valores diferentes dependendo, então eu pergunto se a pessoa quer desenho só de rosto, né, que seria daqui assim, né, pra cima, ou se ela quer de meio corpo, que é ali da cintura pra cima, ou se quer de corpo inteiro e o valor varia de acordo com esses tamanhos. O valor de pet também não varia e é isso, no mais é isso, eu passo o orçamento pra pessoa e geralmente eu peço ali umas 2 semanas pra enviar. Eu costumo enviar primeiro o esboço, né, o esqueleto que é praticamente o desenho pronto. Quando eu falo esboço, que parece que é uma coisa meio inacabada, né, mas é praticamente o desenho pronto, é só a linha do desenho, né. Envio primeiro essa parte do desenho, que é como se fosse a metade, né, do desenho. Assim que a pessoa aprova, fala se tá legal e tal, se ela quiser alguma alteração, eu faço, né, por exemplo, ai, não achei que tal coisa tá parecida, não acho que você pode mudar isso, aquilo, enfim. Geralmente eu quase não recebo pedido de alteração e quando eu recebo são coisas mínimas, assim, mas às vezes acontece, né. Tem essa alteração, eu faço alteração, depois eu mando de novo pra aprovação, se tiver, né, alguma alteração. Tendo essa aprovação, eu começo a pintura. Peço essas 2 semanas de entrega, alguns trabalhos ao mesmo tempo e vida pessoal, enfim, não dá pra eu, né, prometer fazer uma entrega amanhã. Por mais que eu tenha esse tempo, eu tenho outras coisas pra conciliar também. E é isso. No mais, vou começar a fazer agora. Eu queria botar um cronômetro aqui pra vocês, mostrar, né, que eu vou começar agora, mas meu celular está sendo usado pra isso, então assim que eu desligar esse vídeo, eu vou iniciar o cronômetro e ver quanto tempo eu demoro pra fazer esse desenho. Até daqui a pouco. Never been sure where faith begins. Guess I'm still waiting for something to hit. I whispered questions to midnight winds. Not sure if someone's listening. Buying
Eu tenho trabalhado como ilustradora desde 2019, que foi quando eu comecei. Eu comecei assim que eu me formei e tal. Pra quem não sabe, eu sou formada em biblioteconomia. E aí eu comecei a compartilhar meus desenhos no Instagram e tal. E começaram a surgir pessoas interessadas em comprar o meu trabalho. E aí eu vi que, poxa, eu tava fazendo uma coisa que eu gostava e uma coisa que me dava dinheiro. E eu continuei nisso, e aí veio a pandemia, né? Então eu juntei o útil ao agradável e continuei trabalhando com isso. Então eu comecei a trabalhar com isso em 2019 e pausei em 2022. Em 2022 eu entrei numa crise lascada, eu tava me sentindo insegura, tava me sentindo incapaz, tava achando que meus desenhos eram horríveis, tava achando que eu não ia evoluir nunca, e foi aí que eu fui desistindo de tudo e coloquei na minha cabeça que eu precisava migrar para design, que design me faria feliz. E faz, eu trabalho com isso até hoje também. Mas como eu dei uma pausa no Instagram também, a partir de 2022 eu parei de postar meus desenhos, obviamente pararam de aparecer encomendas, né, de desenho com o mesmo volume que eu tinha antes. Porque quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Eu continuei fazendo encomendas, mas assim, para as pessoas, para pessoas muito específicas, tipo clientes que já tinham pedido comigo e sabiam que eu desenhava, entravam em contato na DM comigo, perguntando se eu ainda estava fazendo, e aí fazia, ou então amigos. Para quem ainda não entendeu mais ou menos como funcionam essas encomendas, eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de desenhos que eu fiz para clientes, alguns mais antigos, outros mais recentes, para vocês entenderem mais ou menos como é o estilo das encomendas que as pessoas me pedem. Oi, gente, são exatamente 7 horas da noite. Eu acabei de determinar que eu vou pausar por agora. Eu demorei 2 horas e 5 minutos para chegar no estágio que eu cheguei agora. Eu vou mostrar para vocês. É um casal, né? Consegui fazer a mulher e o homem e tal. E ainda faltam os 2 pets que eu vou colocar aqui embaixo, por isso que eu não continuei, porque provavelmente isso aqui vai ser tampado, né? Pelos cachorrinhos. E é isso. Estou bem cansada, eu queria continuar mais, mas assim, uma das minhas metas do ano é não ficar estendendo o trabalho até muito tarde, porque eu já fiz muito isso e assim, a longo prazo, terrível, sabe? Porque você vai se pegando nesse looping de trabalhar tarde e começar o dia cedo, aí você fica, véi, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu só tô trabalhando, sabe? Sei que vai ter dias assim que é necessário, né, eu estender até tarde. Eu estou me obrigando a não fazer isso. Porque eu pensei, gente, eu preciso terminar essa encomenda, que amanhã eu tenho artes do freela pra fazer, e aí eu tenho mais vídeo pra editar, vídeo pra postar quinta-feira, aí quarta-feira eu tenho terapia, então já não tenho, vou ter só 1 hora que eu não vou poder trabalhar, e eu me pego nesses pensamentos que quando vou ver eu tô assim, meu Deus, se eu não virar a noite hoje, não vou conseguir concluir nada. E assim, no final tudo dá certo, sabe? Eu sinto que às vezes é mais um desespero meu e uma ansiedade do que realmente o fato de que eu não vou conseguir. Então, é isso. Vou me forçar a parar por agora. Amanhã eu vou continuar, vou terminar, vou colocar os pets, vou enviar para cliente. E é isso. Eu acho que eu devo pintar na quarta-feira. É isso, gente. Eu vou jantar agora, tomar um banho, descansar e amanhã tem mais. Oi! Voltei pro segundo dia de trabalho. Agora são 3h45. Eu trabalhei hoje de manhã fazendo umas artes para redes sociais, né? Até meio-dia e meio, mais ou menos. E aí, quando eu terminei, eu fui almoçar. Fiquei descansando, fiquei nocegando um pouco, confesso. Ai, gente, faz parte, né? Eu tento resolver muito isso na minha vida, inclusive, que é otimizar mais o meu tempo. Eu sinto que deixa uma brecha muito grande entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu acho que eu tinha. Enfim, né? A gente tem que ir aprendendo isso quando a gente trabalha de casa, né? Mas eu sinto que eu deixo uma brecha muito grande entre um descanso e outro. E aí, o que acontece é que eu sinto que esse tempo podia ser mais aproveitado, sabe? Porque, por exemplo, se eu volto a trabalhar muito tarde, tipo agora, né? 3h45, às vezes eu posso não dar conta de terminar o que eu tinha pra fazer até às 6. E aí, isso faz eu estender meus horários até a noite. Tenho tentado resolver isso na terapia. Ai, é difícil, sabe? É difícil. E olha que eu não me considero uma pessoa muito procrastinadora, sabe? Eu sou certinha, sabe? De acordar, começar o que eu tenho pra fazer e tal, e continuar. Mas assim, eu sinto que o que me atrapalha ainda são essas pausas que eu dou, que elas são mais longas do que poderia ser. Enfim, se eu resolvesse isso, de, tipo assim, conseguir fazer como se eu
estivesse trabalhando pra alguém, assim, um chefe, por exemplo, né, realmente tirar 1 hora de almoço, eu poderia aproveitar melhor esse tempo, adiantar esse meu trabalho que, por exemplo, eu vou começar agora, né, 3h45, eu poderia ter começado, sei lá, 2 horas, sabe, eu poderia ter adiantado aí 1 hora e meia de trabalho que talvez eu não precisasse estender pra depois das 6 e atrapalhar a minha rotina de sono, atrapalhar o meu descanso, meu lazer. Mas torçam por mim, vou voltar a desenhar agora, aquele desenho que eu parei ontem, agora hoje eu vou desenhar os 2 cachorrinhos que faltam e dar uma lapidada mais no desenho, porque eu gosto de incrementar mais a line art. Quando eu falo line art, pra quem não é dessa área, é o traço, né, do desenho. Eu gosto de dar uma estilizada mais nele, por enquanto ele tá muito assim no basicão, né, então eu vou fazer isso, porque essa cliente em específico, ela não quis nada no fundo, nem um cenário, nem nada, então vai ser só o casal mesmo e os 2 cachorrinhos. E é isso, vou mostrando aqui pra vocês. Voltei, comecei a refletir sobre o que eu falei, né, e eu pensei que, assim, há uns 4 anos atrás, eu já trabalhava, né, com ilustração e tal, como ilustradora, e eu, em algum momento, achei que não dava mais conta de fazer isso, que não era pra mim, que eu precisava de um emprego fora, eu precisava ter algum tipo de validação fora, de que eu era boa. Eu precisava não só de algum tipo de validação fora, de que eu era boa, no caso, conseguindo um emprego em designer, pra me provar que eu sou designer, né, ao invés de buscar essa validação dentro de mim, eu fui buscar fora. Não que isso seja ruim, mas a gente vai chegar lá. Eu também queria um emprego estável, né, eu estava numa situação, assim, que eu não estava sabendo mais lidar com a estabilidade financeira de, assim, um mês receber mais, outro mês receber menos, um mês dá pra pagar a conta do mês já não dá tanto. E eu estava ficando muito estressada e me sentindo mal com isso, então eu resolvi buscar um emprego estável, né. Isso tudo eu tô trazendo pra poder lembrar que há 4 anos atrás, eu meio que tinha essa vida, sabe, de ter esse tempo e trabalhar em casa e tal. Só que por outros motivos, naquele momento, isso já não era mais o que eu queria. E é interessante pensar que como a gente vai mudando, né, nossa forma de enxergar as coisas, vai mudando o que a gente é, sabe, a gente vai se transformando. E naquela época, era uma Isadora que pensava que não dava conta de fazer as coisas, sabe, de ganhar dinheiro por conta própria, não dava conta de postar nas redes sociais, não dava conta de se mostrar. E hoje eu me enxergo sendo essa pessoa que consegue sim. É claro que eu tenho as minhas inseguranças, é claro que não é todo dia que eu tô super confiante, mas de uma forma geral eu percebo que eu consigo, sabe? Aquela Isadora de 4 anos atrás, ela tava assim, com toda a certeza do mundo que não conseguia mais, que aquilo não era mais pra ela. Nesses 3 anos que eu fiquei nesse emprego que eu consegui de design, foi que eu fui percebendo e fui olhando com outros olhos, tipo, eu fui me desenvolvendo também, tem isso, né, gente? Eu passei esses 3 anos, não passei 3 anos parada, eu passei 3 anos trabalhando com design, continuei trabalhando com ilustração, fui melhorando, fui tomando mais confiança no design. Chegou um momento que eu me senti mais confiante. Então, assim, eu precisava ter saído daquele momento que eu tava trabalhando mais independente pra trabalhar pra uma outra pessoa, pra eu conseguir essa confiança, pra eu voltar pra onde eu tava. Então, assim, de certa forma, foi tipo, eu não diria que foi um passo pra trás, mas foi um passo pro lado pra eu voltar pra onde eu tava.
E não exatamente pra onde eu tava, né? Porque eu sinto que eu tô, sim, melhor do que há uns anos atrás. Mas vocês entenderam? Às vezes a gente precisa fazer algumas coisas pra tomar um impulso, sabe? Um passinho, um pouquinho pra trás, ou um pouquinho pro lado ali, pra você tomar um impulso em direção ao que você tava querendo, sabe? Que você tava conseguindo. E eu senti que foi isso. Eu sinto que esse tempo, assim, que eu trabalhei fora, foi pra eu pegar essa confiança, sabe? Pra eu perceber que eu consigo sim trabalhar pra mim mesma, eu consigo sim me mostrar na internet, eu consigo sim compartilhar meus trabalhos e consigo sim ganhar dinheiro com isso. Mas naquela época eu não conseguia, então não adianta eu ficar cobrando, falar, e se eu tivesse feito isso naquela época? Naquela época eu era outra pessoa, eu tava com outra cabeça, e hoje eu tô com a cabeça que eu preciso pra estar aqui hoje, inclusive, com vocês, compartilhando tudo, me sentindo cada vez mais confiante pra seguir nessa jornada. Ser uma criadora de conteúdo, sabe? Que no fundo eu sempre tive essa vontade, mas muitas inseguranças me barraram. E óbvio, né, que nesse tempo todo eu fiz terapia, então assim, isso também me ajudou muito. E é isso, é muito, muito legal, né, a gente ficar olhando pra trás, é o que eu falo aqui, né, a gente ficar se comparando com a gente mesma. Eu sei que a gente se compara muito com os outros, mas quando você para pra pensar, tipo, tá, o que eu tava fazendo tal ano, quais eram meus pensamentos, quais eram minhas inseguranças, o que eu penso agora, quais são meus medos agora e quais são as coisas que eu mudei. Enfim, aí você começa a ficar um pouco mais orgulhosa de si mesma, sabe? É isso só que eu tinha pra falar. Mais pensamentos flutuantes aqui, boiando aqui, ó, no espaço da cabecinha que é bom contar pra vocês também refletirem sobre. Oi, estamos na quarta-feira. Tô indo pra etapa final do desenho. Ontem eu terminei de fazer toda a line do desenho. E aí eu mandei pra cliente e teve um pedido de alteração. E a cliente não achou que o marido dela tava parecido. E aí eu pedi mais fotos, né? Na verdade, eu nem precisei pedir, ela mesma me enviou mais fotos e pediu pra eu acrescentar um óculos e uma barra. O que acontece? Quando a cliente me manda pouca foto, as chances de dar erro são maiores. De dar erro, sim, né? De não ficar tão parecido são maiores. Por quê? Porque a gente não é exatamente igual em toda foto que a gente tira, vocês concordam? Dependendo do ângulo, depende da luz, da sombra. Então, às vezes, você tira de um ângulo diferente a sombra, a luz pega de um jeito diferente. Isso pode, sei lá, afinar mais o seu rosto, pode mudar um pouco o ângulo do seu nariz. Pra você que tá vendo o seu rosto todos os dias, ou o rosto de quem você conhece todos os dias, essa mudança não é tão perceptível. Mas pra alguém que não te conhece e nunca te viu, né, tá te vendo ali pela primeira vez por foto, é muito difícil captar a sua imagem através de uma foto só, duas fotos, porque é o que eu tô falando, às vezes um ângulo, uma sombra diferente faz o seu rosto ficar diferente, e eu faço o desenho com base nisso, né? Pode sair diferente sim. E é isso, sabe? Quando você trabalha com isso, você tem que enviar pra aprovação já imaginando que talvez tenha uma alteração e tudo bem, sabe? Isso não quer dizer que eu desenho mal, não quer dizer que eu sou menos profissional por isso. Antigamente eu levava um pouco pro pessoal, né? Eu ficava me sentindo um pouco mal, mas com o tempo você vai trabalhando com isso, você vai vendo que é mais comum acontecer do que a gente imagina. E que tá tudo bem, sabe? É porque realmente eu não conheço a pessoa, então é muito difícil se basear através de poucas fotos. Então, quando ela me mandou outra foto, ela me mandou mais duas fotos, se eu não me engano, que eu fui vendo que realmente estava muito diferente. E quando você vê mais de uma foto, assim, no caso, sei lá, 4 fotos juntas, você começa a perceber melhor, né, a fisionomia da pessoa. E eu vi ali o que tava faltando, o que poderia ser acrescentado, o que poderia mudar. E aí melhorou mesmo. E é muito legal quando você desenha essas coisas, quando você desenha pessoas. Gente, às vezes um pequeno traço que você altera no nariz da pessoa, você já muda ela completamente, sabe? Ela já passa ou a ficar muito parecida ou a se afastar mais do que é, né, na realidade. Então, trabalhar com desenho é isso. O que eu fiz ontem, como eu mandei no final da tarde pra cliente, eu deixei pra fazer essa alteração hoje de manhã. Eu ia até mostrar pra vocês, mas eu tava tão horrorosa, gente. Isso aqui sou eu melhorada, sabe? Sabe quando aqueles dias você acorda podre? Eu pensei, não, eles não merecem me ver assim, elas não merecem me ver assim. Aí eu dei uma aprumada, enfim. E é isso, mas eu dei conta de fazer essa alteração. Eu cronometrei, né? A gente começou esse desenho hoje é quarta, começamos na segunda. Eu demorei 2 horas na segunda, mais 1h30 na terça.
E hoje, pela manhã, eu fiquei mais 1 horinha fazendo essa alteração. Então vai somando aí, hein? Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, como é que tá. Assim, gente, ele tá bem só blocado mesmo. Eu, geralmente, não coloco as cores reais de primeiro. Eu coloco qualquer cor mesmo, tanto que ela nem é ruiva, ela é loira. Enfim, eu trabalho assim, sabe? Eu gosto. Eu vou blocando as cores com cores aleatórias, que dão um contraste, assim, mínimo pra eu ver. E depois eu vou fazer uma alteração de cor para as cores que vão ser as cores finais. Então, por enquanto, eu só fiz isso e agora eu vou trabalhar em cima desses blocos de cores que eu já finalizei. E é isso, amigas, eu demorei 3 horas e 40 minutos pra conseguir pintar aquele desenho até o final. Ao todo, então, foram, tipo, 7 horas e 40. Arredondei pra 8 pra ficar mais bonito, tá, no vídeo. Vou deixar pra vocês aqui na tela como é que ficou o desenho. Eu amei, a cliente aprovou de primeira, porque eu deixo essa possibilidade, né, de poderem mudar as cores se não gostar de algo. E dessa vez foi aprovado de primeira, eu tô super feliz. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Esse vídeo foi num estilo meio vlog, né. Me fala se vocês gostaram, se gostarem eu volto pra fazer mais. E assim, confesso que dá trabalho. Assim, eu gosto de assistir vlog, mas eu tenho que saber se vocês gostam de assistir vlog, porque eu tô aqui criando conteúdo pra vocês. Então, assim, me digam se gostam, que aí eu posso produzir mais. Se gostou, não esquece de dar like, de compartilhar, de se inscrever pra me ajudar. Pra eu saber quem chegou até o final, vamos dessa vez usar os emojis de lápis e o de godê, de tinta. O que vocês acham? Eu vou adorar saber quem chegou até o final. Se você quiser me mostrar, eu vou amar. E também pra eu saber quem é que assistiu o vlog, né? Porque é a primeira vez que eu tô gravando o vlog, então eu vou adorar saber se você assistiu tudo e se esse é um formato que vocês gostam, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Never been sure where faith begins. Guess I'm still waiting for something to